Chega no seu consultório um paciente de 36 anos com queixa de desequilíbrio e instabilidade de marcha lentamente progressiva nos últimos 5 anos. E aí ele conta que o pai tem um quadro parecido, a avó por parte de pai também, a tia por parte de pai também, um dos 4 irmãos também tinha um quadro parecido. Então eu acabei de descrever aqui o quadro de ataxia autossômico dominante sem plagiação de início no adulto. Qual que é a causa mais comum disso? Ataxia espinocerebelar, SCAS. E aí a investigação de qual SCAR pode ser rápida, direta, ou pode ser extremamente trabalhosa, afinal são 51 SCARs e não existem só SCARs como causa de ataxias autossômico dominante. O primeiro passo diante dessa história, na verdade, é fácil. Uma ataxia autossômico dominante de início no adulto, eu passo direto, eu vou ter que pesquisar as causas mais comuns de SCARs no Brasil e no mundo. Então 1, 2, 3... 6, 7 e 10 aqui no Brasil vale a pena incluir. O problema começa quando o diagnóstico não está nessas 6. Não está em uma dessas 6. Por quê? Porque é praticamente impossível separar as 51 SCARs apenas por clínica ou exames complementares. Lembrando que também tem causas de ataxia autossômico dominante fora das SCARs. Mas no dia a dia a gente usa algumas pistas clínicas que podem aumentar o valor preditivo pré-teste para determinada SCAR, para determinada condição, que é a probabilidade de você ter um teste positivo antes de solicitá-lo. Casos sem outras pistas, então só o quadro de ter ataxia de início no adulto com história familiar dominante. As SCARs mais comuns: degeneração retiniana, SCA7, um tipo de nistagmo que bate para baixo, dá um beat, principalmente no olhar lateral, a forma de vocal dá um beat. Lembrar de SCA6, SCA27B, FGF14, expansão, lembrar da SCA17 e lembrar da ataxia episódica tipo 2, mutação no gene CACNA1A. Aqui não é um SCA, tá vendo? Então aqui mutação não é por expansão, é uma mutação que a gente chama convencional. Ptose palpebral, lembrar de SCA28. Veja que aqui está em vermelho também, né? Eu deixei em vermelho as SCAs e as condições que não são por expansão. Surdez é uma pista legal, é uma pista importante. Poucas ataxias vêm com surdez junto. Então lembrar da SCA7, alguns casos podem dar. Lembrar da 31 e 36, são menos pesquisadas. Lembrar de DNMT1, que também é bem pouco pesquisada, é bem pouco pensada e é raro pra caramba também, tá? VOR alterado, lembrar da 27B, lembrar da SK3 e lembrar da SK6. Tem descrição nessas condições do VOR alterado. Este achado, na verdade, ele é um achado que ele perde a especificidade, ele perde o valor em quadros muito arrastados, muito prolongados. Se eu pego um paciente com muito tempo de ataxia, talvez o VOR venha alterado, né? E isso não vai ser uma pista tão importante mais. Não tanto quanto é a alteração desse exame, desse aspecto do exame neurológico, em momentos mais precoces. Epilepsia, SCA10, apesar de ter essa associação com epilepsia, no Brasil ela não parece ser tão forte, tá? Tem caso de ataxia pura por SCA10 descritos aqui. DRPLA, então atrofia dentato, rubro pálido lusiana, que é bem comum em pacientes de origem de ascendência nipone. Apesar de ser rara, tem alguns casos descritos no Brasil, como mostra aqui essa série de casos, não só em pacientes com origem ascendência oriental. Alteração de sono, narcolepsia, né, DNMT1, tem isso como pista. Demência precoce em ataxia autossômico dominante, lembrar de SCA17, DRPLA, lembrar de prion, Gerstmann-Streisser-Schenker, e lembrar da presenilina 1. Presenilina 1 é um gene que está associado ao Alzheimer, é geneticamente determinado, mas é um gene bem pleomórfico no ponto de vista fenotípico. Pode dar paraparesia espástica, pode dar ataxia, como estou mostrando aqui. E tem casos de presenilina 1 relatados imitando ataxias autoimunes. E ataxia sem outros achados, só ataxia cerebelar. Dentre as mais comuns, a 6, a gente vai pensar a 10, menos comuns, 31, e por mutação convencional, 14, 15, 16, que são a mesma coisa, e a 22. Episódica, ataxia episódica tipo 2, eu deixei como destaque aqui, a 27B, essa é uma característica importante da 27B. Ela pode começar episódica, depois assume esse caráter mais progressivo, somando déficits ao longo do tempo. Início tardio, evolução bem lenta, como eu mostrei antes, o VOR pode ser alterado, mas é uma pista bem importante aí o quadro episódico e ser lento. E aí, pegando esse gancho, a SCA6. A SCA6, ela geralmente também tem uma abertura, uma idade média de abertura em torno de 50 anos, um pouco mais ou um pouco menos nessa faixa. Pode ter apresentação como ataxia pura, pode ter eventos de apresentação paroxísticas, né, episódicas. É o mesmo gene que causa ataxia episódica tipo 2, CACNA1A, sendo que a mutação na SCA6 é por expansão na ataxia episódica tipo 2, é uma mutação convencional. E distúrbios no movimento, pode ser pista? Pode também. Então,
Tremor, muita distonia, eu vou lembrar da SK3. Tremor, lembrando do tremor essencial, vou lembrar da SK12, descrita na Índia, né, com muitos pacientes descritos na Índia. Coreia, lembrar da SK17 e DRPLA, que inclusive podem imitar a doença de Huntington. Mioclonias, muita mioclonia, lembrar da SK14. E mioclonia palatal, lembrar da SK20. Muito piramidal, às vezes imitando ataxia, às vezes com apresentação de ataxia espástica imitando SPG, né? A gente lembra de SK1, SK3, SK7. Lentidão destacada, o cara vem SK2 na cabeça, mais 1, 3, 7, 28 podem dar também. Oftalmoplegia, 1, 2, 3, 7, 28 e 30. A 28 aqui é uma observação, imagine, oftalmoplegia junto com ptose, que ela também pode dar. Isso vai confundir com mitocondriopatia, né? Então pode ter essa apresentação de oftalmoplegia crônica externa progressiva, lembrando miopatias mitocondriais. E periféricos, neuropatia periférica, destaque para SK2, 3, mas é possível dar 1, 6 e 7 também, e assim, é possível também em outras, tá? Mas só para reforçar que essas aqui tem mais descrição. Imagem pode me ajudar? Não vai ajudar tanto, porque vai ser atrofia cerebelar, atrofia de tronco e ponto, né? Com algumas exceções que você espera em virtualmente 100% dos casos, é que com tempo suficiente, mais que 3 anos de quadro, você tem atrofia cerebelar em quase 100% dos casos. Uma diferença entre por mutação de expansão e mutações convencionais. Mutação de expansão geralmente atrofia mais o cerebelo e o tronco, e expansão e mutação convencional, mais o cerebelo e o tronco fica mais preservado. O que é esse achado aqui? O sinal da cruz, Hot Cross Band Sign, todo mundo lembra de MS tipo C, né? Esse sinal não é específico de MS tipo C. Então, já foi descrito nas escalas mais comuns, 1, 2, 3, 6. A diferença é que o paciente com a MS tende a ter atrofia mais precoce, tende a ter esse sinal mais precoce do que as escalas que têm evolução mais lenta. Então isso aí, foi um apanhado rápido das escalas, não falei das 51, obviamente, mas para dar um panorama geral aí para vocês.